Hoje eu vou te ensinar como construir um gráfico de acompanhamento de metas como esse daqui, que muda de acordo com o resultado, melhorando ainda mais a sua visualização. Eu sou Jennifer Oliveira, sou MVP Microsoft e fundadora do Grupo TAM, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar no mercado através das principais ferramentas de análise. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Preview. Então, como é que você faz para construir um gráfico de acompanhamento de metas dentro do Power BI com formatação condicional que vá mudar a cor de acordo com o resultado da meta? Então, é muito comum que no nosso dia a dia a gente acompanhe metas corporativas. Então, até 50% está muito ruim, então a gente quer destacar em vermelho. De 50% a 85% está melhorando, mas ainda não está bacana. De 85% até 100% tá quase lá. E acima de 100% da meta, tá ótimo. Meta batida, resultado positivo. Como que a gente faz para construir um gráfico que tenha a variação de cores de acordo com os intervalos, com as regras que você definir? Então, para isso, nós vamos utilizar aqui, este dashboard comercial. Esse é um dos dashboards das mais de dezenas que estão disponíveis dentro da Escola TAM. Então, se você quiser entender como construir esse dashboard do zero, como entender o processo de análise, como construir todos os indicadores, formatações e também o layout dele, a aula completa está dentro da escola. Se ainda não é aluno, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, onde a gente tem o link para nossa escola completa, onde nós temos a formação Power BI em negócio, do zero ao avançado, e todas as nossas demais formações também. Então, como que a gente faz para construir aqui esse gráfico de acompanhamento de meta e colocar a regra de variação de cores dentro dele? Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai precisar vamos aqui no nosso menu, selecionar a opção aqui de dados para a gente visualizar as tabelas que nós temos. E aqui dentro, nós já temos diversas medidas criadas. Dentre elas, o percentual da meta realizada. Então, basicamente, o que a gente está calculando aqui? Para a gente conseguir criar aqui esse gráfico, nós estamos calculando o total do faturamento dividido pela meta total. Então, foi somado todo o faturamento desse material dentro desse período que nós estamos e também toda a meta do mesmo período e foi dividido um pelo outro. Dessa forma, a gente consegue saber qual é o percentual de meta realizado, tá? Então, a gente divide o total realizado pelo total da meta. Uma vez que a nossa medida já está pronta, nós vamos aqui na página inicial e nós vamos inserir um visual de indicador. Então, aqui dentro dos visuais, existe esse visual aqui, no grupo Medidor, Cartão e KPI, que é o indicador. Esse indicador, ele é um gráfico de velocímetro, então ele vai variar o ponteiro dele de acordo com o valor que você está incluindo. Então, vamos clicar aqui no indicador para adicionarmos no nosso material. Olha só, já adicionou aqui dentro e já vamos posicionar onde a gente deseja que esse indicador fique. Então, vou posicionar ele aqui dentro do quadrante de meta de faturamento que nós desenhamos. Eu vou deixar ele maior aqui para a gente conseguir visualizar ele melhor. Perfeito. Uma vez aqui dentro, vamos clicar aqui no grupo de visual, onde nós vamos adicionar os indicadores, certo? Os valores que constarão dentro do nosso gráfico. E o que a gente vai colocar aqui dentro? Essa opção de visual, ela possui aqui algumas informações que você pode adicionar. Então, aqui em valor, nós vamos indicar qual é o valor que a gente quer que mostre aqui dentro. Nesse caso, o percentual da meta. Então, eu vou escrever aqui, meta, e já apareceu pra gente o percentual da meta realizada. Vamos clicar em cima dele, e ele já vai adicionar aqui pra gente. Observem que o que ele fez? Assim que a gente adicionou esse percentual, ele já incluiu pra gente aqui no início o 0 e no final dele o 100%. Então, o que é interessante da gente analisar? Toda vez que a gente trabalha com valores em percentual dentro do visual de indicador, ele já vai criar uma variação indo do 0 a 100%. Então, tudo que ultrapassa 100%, ele sempre vai deixar o gráfico 100% preenchido. Conforme esse valor esteja abaixo de 100, aí ele vai variando o preenchimento aqui dentro. Para a gente conseguir visualizar isso, quando a gente seleciona o vendedor Nicolas dos Santos, o preenchimento diminuiu para 92%. Então, esse preenchimento aqui, ele está mostrando 92% dos 100%. Todo valor que ultrapasse o 100, ele vai deixar o gráfico preenchido de forma completa. Por que ele faz isso? Por que isso é interessante? Porque o Power BI já entende que na maioria das vezes que alguém inclui aqui uma variação percentual, o 100% significa ali a conclusão. E tudo que ultrapasse é como se fosse um bônus, né? Um plus a mais ali nesse material.
Caso você não queira trabalhar com a variação indo de 0 a 100, ainda existe a possibilidade de você adicionar aqui manualmente qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo. Seja através de uma medida de um campo, então você pode trazer aqui um campo também, tá? Então, assim como nós trouxemos o campo meta realizada, você também pode trazer aqui, como também através da formatação. Então, abrir aqui o menu de formatação e aqui dentro, no eixo do medidor, você consegue definir manualmente. Então, o mínimo, por exemplo, poderia ser 10%. Opa, 0,10, tá? Lembrando que aqui ele vai trabalhar com o decimal através do ponto, não da vírgula. Então, quando a gente coloca aqui o 0,1, ele já vai iniciar aqui nos 10%. Se você deixar no automático, ele vai iniciar no 100 e a mesma coisa no máximo. Então, eu vou deixar aqui o máximo a 1,5, por exemplo, e ele vai aplicar aqui. Nesse caso, eu realmente quero que ele vá do automático de 0 a 100, porque a gente vai trabalhar com a meta sendo 100% batida, já sendo ali o nosso marco máximo. Tudo que vier acima disso é bônus. Então, já adicionamos aqui o nosso indicador, o nosso valor, e já vamos fazer aqui uma formatação rápida. O que nós vamos fazer? Já vamos tirar aqui ó, o título, porque afinal de contas, dentro do layout que foi criado, já tem um título aqui dentro, então nós não precisamos desse segundo. Então, vou tirar aqui o título em tamanho e estilo. Já vou tirar aqui também, ó, vamos descer aqui, opa, vamos descer aqui e tirar a tela de fundo, então não queremos. Queremos que ele fique na mesma cor aqui do nosso material, perfeito? Então, ó, tiramos a tela de fundo e vamos em rótulos de dados, deixa eu descer aqui mais uma vez. Em rótulos de dados, vamos alterar a cor destes rótulos. O rótulo de dados, nesse caso, são os valores que estão indicando o mínimo e o máximo. Então, nesse caso, o que a gente quer? Nós queremos alterar a cor aqui, ó, para um cinza bem clarinho, e eu vou diminuir a cor dele, ó. Vou clicar aqui para diminuir, vou deixar no 9 mesmo, perfeito. E eu vou também já alterar o valor do balão. Então, o valor do balão é esse valor que fica aqui no interior. Então, vamos alterá-lo aqui para branco também, vou deixar em branco. Eu vou deixar ele em negrito. Depois a gente pode também alterar aqui a variação dele, se for o caso. Então, olha só, já fizemos aqui a primeira formatação. Agora, como é que a gente faz para a cor do preenchimento alterar de acordo com a meta? Porque aqui, por exemplo, está 116. A meta foi batida, ela foi ultrapassada. Se eu clico no Nicolas, por exemplo, a meta não foi batida, ele ficou em 92. Então, o que a gente quer? A gente quer colocar aqui dentro uma variação de cor que represente essa meta. Então, se a meta ficou muito abaixo, a gente quer que destaque isso negativo. Se ela não bateu a meta, a gente também quer ter esse destaque de atenção. E se bateu ou ultrapassou, a gente quer trazer também o impacto positivo aqui dentro. Então, para isso, nós vamos selecionar aqui ó, o gráfico e nós vamos até o menu de cores. Então, aqui em cores, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos em cores e na cor do preenchimento, ao invés de selecionar uma cor fixa, a gente vai utilizar este sinalzinho aqui, ó, de F de X. Toda vez que você que você encontrar esse F de X em alguma formatação de cor dentro do Power BI, esse F de X significa que você pode alterar a cor de acordo com uma condição. Então, é a tal da formatação condicional aqui dentro dos visuais no Power BI. Então, vamos clicar aqui nesse Fzinho de X e ele vai abrir essa janela. Como que funciona aqui essa configuração? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é qual é o formato que eu quero aplicar. Então, ele veio aqui como padrão o estilo gradiente, que ele viria aqui ó, do mais claro ao mais escuro, variando ali de acordo com os valores. Mas não é isso que a gente quer. Nós queremos o quê? Nós queremos alterar de acordo com uma regra. Então, eu vou selecionar aqui a opção de regra. E aqui sim é que a gente vai configurar toda a regra e o intervalo que a gente quer e variação de cor respectivo. Então, como que a gente faz isso? Aqui no campo, ele já selecionou o percentual da meta realizada, porque é o valor que nós incluímos no gráfico. Caso você queira alterar essa regra de acordo com uma outra medida, um outro campo, você também consegue vir aqui e alterar, tá? Manualmente, não tem problema. Nesse caso, nós vamos manter o percentual da meta realizada, porque é, de fato, o valor que vai indicar ali se está positivo ou negativo. Então, como que a gente vai definir aqui essa variação? Vou até dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Então, a regra, ela sempre vai iniciar aqui, ó, do menor para o valor máximo. Então, vamos construir essa regra de variação do menor para o maior. Então, qual que é o menor valor aqui que eu quero?
O meu intervalo mínimo é de 0 a 50% nesse caso. Eu vou colocar aqui 0? Não tem necessidade. Eu posso deixar aqui com o mínimo selecionado. Porque quando você não coloca nenhum valor, ele já vai entender que, independente do valor que esteja ali dentro, ele já vai começar a contar a partir dali. Então, se por algum acaso estiver dando uma meta negativa, por exemplo, sei lá, teve um reembolso e a pessoa não vendeu nada, ainda teve reembolso. Então, ela não só não bateu, como ficou no negativo, não tem problema. Ele vai manter dentro do intervalo do pior cenário. Então, eu não gosto de colocar aqui nenhum valor no mínimo. Eu sempre deixo aberto para ele pegar, de fato, o menor valor existente ali dentro. E agora a gente vai definir qual é o valor máximo que esse intervalo vai receber. Então, do valor mínimo até 50%, então vou colocar aqui 0,5. Lembrando que por trás de todo percentual existe um número decimal. Então, 100% é igual a 1. Logo, 50% é igual a 0,5. Caso você tenha alguma dúvida, é só você pegar o número cheio do decimal que você tem e dividir por 100. Então, 100% divide 100 por 100. 50% divide 50 por 100. Então, dessa forma, você consegue ter ali exatamente o decimal que você precisa. Então, nós queremos aqui do menor valor existente até 0,5, porque 50%. E nesse caso, se ele estiver nesse intervalo, ele é o pior cenário. Então, a cor dele vai ficar vermelha. Então, vou tirar aqui um pouquinho o zoom e eu vou colocar esse tom de vermelho aqui, ó. Esse tom de vermelho para destacar que é negativo. Feito isso, a gente precisa adicionar os próximos intervalos. Para a gente continuar adicionando regras, nós vamos clicar aqui em nova regra. Então, vou clicar, já adicionou mais uma linha e agora eu vou continuar. Então, do menor até 0,5, até 50%, eu quero vermelho. Agora, se ele for maior ou igual a 0,5, aí sim eu vou repetir o 0,5 aqui, porque até 0,5 é vermelho. 49,99999% é vermelho, porque não bateu 50%. A partir do momento que bater 50%, aí nós vamos para se maior ou igual a 50% e menor do que 0,85, perfeito? Então, a gente vai aqui, ó, de 50 a 85. Então, nesse caso, que cor a gente vai colocar aqui? Também é preocupante, porque ainda não bateu a meta, mas não é tão preocupante quanto esse vermelho. Então, a gente poderia colocar aqui um laranjinha. Vamos procurar aqui um laranja, ó. Vamos em mais cores e a gente consegue aqui definir, ó, a tonalidade que a gente quer. Então, vamos pegar aqui mais ou menos nesse intervalo e esse tom aqui de laranja. Pegar um pouquinho mais forte só. Olha só, esse tomzinho aqui de laranja. Vou clicar aqui fora e prontinho, ó. Ele já trouxe o laranja pra gente. Mais uma vez, vamos continuar adicionando regras. Nova regra, qual que é a regra agora? Se ele for até 85%, ele era laranja. Mas se ele for 85% até 100%, ele é amarelo. Então, ele vai avançar assim. Então, a gente vai criando esse degradê do vermelho até o valor positivo. Então, agora, 0,85. Então, se for maior ou igual a 85% e menor do que 1, por que menor? Porque não bateu 100%. Então, 99,99999% não é 100%, não bateu meta. Então, vamos colocar aqui 1. Nesse caso, a cor dele vai ser esse amarelinho, ó. Já é um amarelo muito mais confortável. No entanto, ainda não é positivo. Então, vamos deixar aqui esse amarelinho. E, por fim, vamos adicionar a última regra, que é se ele bateu a meta. Então, se ele for maior ou igual a 1, não importa, ele já bateu a meta. Se for 100%, 150%, a meta está batida. Então, se ele for maior ou igual a 1 e menor do que, pode ser que ele tenha feito 100, 150, 200, 300% da meta. Então, aqui eu também não gosto de definir um valor máximo nesse caso. Então, eu posso vir aqui, ó, e apagar o zero. Quando eu apago o zero, ele vai ficar escrito max aqui. Então, ele vai buscar o maior valor. Então, nesse caso, você também não vai limitar o seu intervalo máximo. Você consegue deixar aberto e ele vai entender que a partir do 100%, qualquer valor você quer ele em verde. Então, agora sim, vou alterar a cor para essa tonalidade de verde e temos agora a nossa variação aqui de farol. Olha só, se maior ou igual ao valor mínimo até 50%, vermelho, de 50% a 85%, laranja, de 85% a 100%, amarelo, e de 100% em diante, verde. Então, definimos aqui a nossa variação. Agora sim é só a gente clicar em OK e prontinho. Olha só, a variação já aplicou aqui. Nesse caso, ó, ela está em amarelo. Se a gente for clicando aqui, ó, voltou para os 116%,
meta batida. Então, tá aparecendo aqui pra gente. E conforme agora a gente vai clicando nas variações, a cor do preenchimento desse gráfico, ela também vai mudando automaticamente. Então, dessa forma, você consegue ter ali uma percepção muito melhor. Até para a gente testar um pouco mais, ó, vou voltar aqui para o ano de 2022 e olha só, vamos fazer aqui alguns filtros. Olha só, abaixo de 85% tá no laranja. Então, a gente consegue ter uma percepção aqui muito melhor sobre como estão aqui os dados, sobre como estão os números e o melhor de tudo é que você tem um apoio visual. Se você quiser trazer essa mesma variação de cores para dentro do valor do seu balão, você também consegue. Então, Jenny, e esse 90,4? Eu consigo deixar ele em amarelo também? Consegue exatamente do mesmo jeito, ó. Se a gente clicar aqui dentro do gráfico, no valor do balão, nós também temos aqui, ó, o Fzinho de X dentro das cores, tá vendo? Então, a gente consegue vir aqui e adicionar a mesma regra. Então, a gente viria aqui, ó, vou fazer rapidinho. 0,5, nesse caso, o laranja ou o vermelho. Nova regra, de 0,5 até 0,85, o laranja. Nesse caso, o laranja não tá aqui, vamos pegar ele novamente, ó, prontinho. De 0,85 até 1, nós queremos ele amarelo. E, por fim, acima de 1 até o valor máximo, vamos apagar aqui o 0, nós queremos ele em verde. Prontinho, se a gente der um ok aqui agora, o valor do balão também vai alterar. E agora, olha só, se a gente for clicando, ele altera junto. Então, você consegue ter ainda mais esse apoio visual aqui para tornar os seus materiais ainda melhores. Já me conta aqui se você gostou desse vídeo e se essa opção, essa configuração vai te ajudar no seu dia a dia. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos, hein? Um abraço e até a próxima!